Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que estão as leituras? Como é que vocês estão visualizando aí a literatura infantil e juvenil contemporânea? Essa nossa disciplina que está riquíssima, cheia de indicações de livros, e hoje nós vamos ter mais indicações de livros. Eu sou a professora Isa Reis Gomes e vou fazer a minha audiodescrição. Estou com uma calça verde, uma blusa preta com bolinhas brancas e uma jaqueta na cor preta também. Estou usando óculos, tenho cabelos claros e uma sandália marrom. Atrás de mim tem uma parede na cor branca com pontos interligados e do lado esquerdo, na cor verde, EAD Mudando Realidades. Então hoje nós vamos continuar com a nossa disciplina e vai haver mais indicações de livros para vocês. Hoje nós vamos trabalhar produção literária contemporânea, brasileira, estrangeira e amazônica. A literatura infanto-juvenil passou por várias fases até chegar ao contexto atual. Pontuamos o brasileiro Monteiro Lobato, na última aula, como um escritor que quebrou paradigmas, rompendo com um tom conservador nas primeiras décadas do século XX. A prática literária lobatiana desenvolveu um projeto literário com características inovadoras na linguagem, usando o humor e fazendo uma fusão do real com o maravilhoso. Então, nós temos que pontuar o Monteiro Lobato nessa nossa trajetória da literatura infantil e juvenil. Ele faz parte dessa trajetória, Ele trouxe elementos da nossa cultura para a nossa literatura. Para Lobato, a obra infantil deveria conjugar diversão, fantasia e emoções vividas de acordo com a compreensão da realidade leitora. A importância de Lobato para a literatura brasileira dá-se pelo fato de ser o formador de gerações de leitores. Então, ele foi o formador de geração de leitores, inclusive de ter influenciado escritores Brasil afora. Lobato é considerado o criador de uma literatura genuinamente brasileira. Tanto Cadermatori quanto Lajolo e Zilberman são teóricos, que trabalham a literatura infantil e juvenil, afirmam que nos últimos anos ocorreu uma influente transformação concernente às linguagens verbal e visual. Isso vocês vão observar muito nos livros que eu vou mostrar para vocês. A partir da década de 70, muita coisa mudou na literatura para crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, chegando até os dias atuais. Segundo Lúcia Pimentel Góes, palavra literária é palavra gorda. Esse conceito aqui, para mim, é maravilhoso. Palavra gorda, isso mesmo, gordíssima, obesa, obesíssima, se quiser. É palavra que carrega múltiplos sentidos, significados. É, portanto, plurissêmica. Vejam aí a questão, que não existe unívoca, Plurissignificativa, palavra que para ser lida depende do repertório do leitor. E quanto mais livros nós lermos, mais livros nós indicarmos aos nossos leitores, aos nossos estudantes, melhor. De seu treino, de ter ou não os olhos abertos para a vida, de ser um leitor que tem o gosto de viver, mas o gosto da aventura. E são esses livros que nós vamos conhecer daqui a pouco. Góes nos traz a seguinte consideração: o objeto novo, o que é esse objeto novo? É a nova literatura infantil contemporânea. Segue aprofundando e ampliando a proposta da poesia concretista. Não sei se vocês lembram da poesia concreta, aquela que trabalha com a palavra, que brinca com a página, entre outras, que atinge e explora as camadas materiais do significante. Então, nós vamos trabalhar com o som, a letra impressa, a linha, a superfície da página, a cor, a massa, tudo isso
está presente na literatura infantil e juvenil contemporânea. Se o poema concreto é identificado como objeto da linguagem, o objeto novo, literatura infantil e juvenil, também quer falar a linguagem da percepção e da sensibilidade na sua leitura de mundo e de vida. O objeto novo ele não parte de condicionamentos e se pretende plural. Sua proposta é produzir sentidos a partir de signos sem delimitações prévias. E essas pontuações de Góes nos levam a tentar elencar algumas características dessa literatura infanto-juvenil contemporânea. Sugiro que vocês acessem esse material, tá, da Góes, que está nas referências do nosso material. Primeira característica, concentração de linguagens de natureza vária e variada do objeto novo, da literatura infanto-juvenil. Nos traz uma gama de linguagens, ultrapassou o tradicional olhar para a escrita e para as imagens, como repetição. Como eu falei para vocês, antigamente nós tínhamos as ilustrações repetindo o que estava escrito, hoje não. Vai além dessa perspectiva, porque o objeto novo se apresenta por meio do verbal, do visual, das cores, do formato do livro, das letras desenhadas, da textura do papel, da abertura do livro. Isso aqui, gente, nós vamos chamar de materialidades. É o conceito que a professora Juliana Pádua trabalha na tese de doutorado dela e que vai falar com a gente, tá? Então, para nós trabalharmos com a literatura infanto-juvenil contemporânea, eu tenho que olhar o verbal, o visual, a cor, o formato do livro, por que ele está num formato horizontal, por que ele está num formato vertical, as letras desenhadas, a textura do papel, a abertura do livro. É uma pluralidade que exige vários olhares para descobrir o que está por baixo, por cima e pelas laterais das várias camadas de leitura. A gente não tem só uma, tem várias camadas. Os textos vivem em intertextualidade, ou seja, eles conversam entre si, sem condicionamentos. As narrativas conversam entre si de forma direta ou indireta, seja pelo texto, verbal ou visual. E essa intertextualidade provoca o leitor a ser ativo, movido pelo sentido que o texto pode proporcionar. A terceira característica, não pode existir condicionamento em relação à leitura, uma identificação prévia pode minar as camadas de leituras que podemos encontrar em uma narrativa. Assim, o sistema de intertextos, que é um dos pontos lá da nossa ementa, faz parte desse objeto novo e precisa ser acionado. Ligado por quem? Pelo leitor, na conjuntura do texto, da tessitura, do tecido, da trama. Tudo isso dentro da narrativa. A imaginação, ela estabelece com a realidade um diálogo constante. Essa característica é pontuada de forma a quê? A reconhecer, conhecer de novo. Vê o texto como prática intertextual e intersemiótica. A linguagem, sua dialética de renovação. Não é só o que está escrito, é o que está desenhado, é o que está proposto, é o que está ilustrado. Conceito de ler. Nas palavras de Góes, vejam como a leitura de Góes é importante. É uma percepção de sentidos, é relacionar cada texto lido aos demais anteriores. Textos vida, mais textos lidos, para reconhecê-los, significá-los e assimilá-los. Processo que dota o leitor da capacidade de admiração, olhar que aprende, que apreende e aprende. E o torna um leitor sujeito de sua própria história. É isso que a gente deseja aos nossos leitores, aos nossos estudantes, aos nossos alunos, que eles sejam protagonistas das próprias narrativas, que eles sejam protagonistas das próprias leituras, que eles consigam ler um texto e fazer relações com o dia a dia deles, com o espaço da casa deles, com o espaço da escola, com o espaço da biblioteca. Então, com a literatura, nós podemos trabalhar tudo isso. A pluralidade do suporte físico. O que seria esse suporte físico, né? Seria, por exemplo, um livro sanfona.
Tá? Demonstra ruptura com o estereotipado, o redutor, a mesmice. Nesse objeto novo não cabe apenas um suporte físico. Há vários se conectando para a leitura da narrativa. Abre-se para oportunidades de enriquecimento da sensibilidade, da percepção, ativando e acionando o equipamento sensório, motor e cognitivo da criança. E isso na educação básica é muito importante e necessário fazer. Nós precisamos acionar, trabalhar para que esse equipamento sensório, motor e cognitivo da criança seja ativado, trabalhando a palavra, sinal distintivo do ser humano, bem como outros sistemas sígnicos. E aí a gente começa com a literatura negra ou literatura afro-brasileira. A gente não vai discutir a questão de conceito, certo? O grande diferencial dessas literaturas com essa nomenclatura é a presença em prosa e verso e ou através das imagens da humanidade da pessoa negra. Trabalhar, todos esses personagens de forma humana. O reconhecimento desses aspectos tão humanos como amar e ser amado, ter família, ser bem representado, poder contribuir para a construção de uma sociedade antirracista. Trabalhar a literatura infantil e juvenil, contemporânea, negra, afro-brasileira, ela é necessária. Precisamos levar esses materiais para a sala de aula. Nós não temos apenas alunos brancos, nós não temos apenas alunos indígenas, nós não temos apenas alunos negros, temos uma variedade e eles precisam se identificar, eles precisam se ver nessas nossas narrativas. Imagina se a gente leva apenas os contos clássicos, os contos que foram criados, escritos com uma visão europeia. Não há identificação, não há um reconhecimento, não há uma busca de identidade. Nós precisamos trabalhar tudo isso com a nossa literatura. E nós temos literatura para isso. Vou apresentar algumas para vocês. Aqui eu trago O Menino Marrom, do Ziraldo, que vai trabalhar a temática da questão negra. Amoras, do Emicida, também vai trabalhar a questão da raça, da cor. Então, são propostas daqui em diante de livros que vocês podem adquirir, podem trabalhar, produzir materiais para a sala de aula. Outro livro também relacionado à questão racial, Betina, da Nilma Lino Gomes. Os Dengos na Moringa de Voinha, da Ana Fátima, e a ilustração de Fernanda Rodrigues, também é uma proposta, uma sugestão para se trabalhar a questão do negro, a questão da imagem. Vejam que em todas as capas que eu mostrei até agora, a gente tem o negro como personagem principal. E precisamos ter, tá? Outro livro do Emicida, E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Ilustrações do Aldo Fabrini, também com a questão racial. 2 livros aqui, 2 indicações do Lázaro Ramos. A primeira, Caderno de Rimas do João. E o segundo, Caderno Sem Rimas da Maria. Os 2 ilustrados por Maurício Negro, que é um ilustrador muito requisitado para a literatura infantil e juvenil. E vejam que as capas trazem personagens negros na capa. Precisa ter esse material na sala de aula. Outras 2 indicações, Tanto, escrito por Trish Cook e ilustrado por Ellen Onchemburri, e Lupita Nyong'o, Sui. Vejam aí a protagonização da pessoa negra, do personagem negro nas capas dos livros. Aqui é a questão de seção de cabelos. Quantas narrativas nós temos em que se trabalha a questão do cabelo negro, O cabelo negro precisa ser trabalhado, precisa ser transformar a ideia estereotipada que algumas pessoas possuem em relação ao cabelo negro, trabalhar, valorizar, mostrar que há diferentes tipos de cabelo e todos precisam ser valorizados. Aqui nós temos o André Neves, também é um escritor muito famoso na nossa literatura brasileira, infantil e juvenil. Ele traz Obax, que ele recupera da
da literatura africana. Tem o Otávio Júnior, Da Minha Janela, também uma narrativa em que se protagoniza a questão racial. E aí a gente passa para o que é um livro-imagem. Um livro-imagem é uma obra composta apenas por imagens. Isso quer dizer... por imagens. Isso quer dizer que a história se desenvolve por meio do encadeamento de imagens e não há texto verbal para guiá-la. Embora nem todos tenham um contato muito próximo com o livro-imagem, é muito importante que os pequenos tenham acesso a essas obras, pois a leitura e interpretação da imagem é tão necessária para o desenvolvimento cultural quanto da palavra. Eu acredito que vocês já tenham ouvido, né, alguém falar dessa forma: ah, é livro infantil, é só para criança, ah, não tem texto, né, quando aparece um livro com imagem, sem o texto verbal. Tem texto, é o texto imagético, é o texto com as ilustrações. E há textos com ilustrações que são tão complexos, dependendo de quem lê, né, do nível da pessoa, do nível de leitura, nós temos várias interpretações. E isso que é o bacana. Nós acreditamos que a literatura infantil e juvenil ela não é direcionada apenas para a criança, mas para qualquer leitor. Vai depender de como eu vou levar esse material, de como eu vou levar essa narrativa para a sala de aula ou outros espaços. E aí eu trago exemplos, né, desses livros imagem que nós vamos também trabalhar nos encontros síncronos. A Onda é um livro da Suzy Lee. Este livro-imagem enche o olhar do leitor com as belas ilustrações de Suzy Lee. Aqui conhecemos uma garotinha que brinca de correr das ondas do mar até que mar e menina se encontram e o resultado é uma explosão de cores nas páginas da obra. Outro aspecto que ajuda a enriquecer esse livro é o seu formato horizontal. Por que esse livro tem um formato horizontal? Porque ele vai trabalhar o mar. O mar é a temática. Então, a escolha do formato do livro também dialoga com a narrativa. Esse outro livro aqui, Bocejo, do Renato Morricone e Ilan Breman, viaja pela história da humanidade através de grandes figuras históricas e dos seus bocejos. Essa obra traz algo que todos nós temos em comum, o bocejo. Os pequenos amam essa brincadeira de imitar o bocejo, então se entregue aos sons e às encenações desse gesto durante a leitura. É outra indicação. Esse aqui também é um livro sensacional, Bárbaro, do Renato Morricone. Aqui vamos acompanhar a figura de um bárbaro muito valente, que a cada página desbrava novos cenários. Mas se olharmos bem de perto, será que o nosso protagonista é mesmo um bárbaro valente? O desfecho desta obra é uma reviravolta que apenas os leitores mais atentos vão conseguir prever. Bárbaro mistura o mundo real com o da fantasia. E foi feito por um dos maiores autores de literatura infantil da atualidade, o Renato Morricone. Zoom, eu acho que é um livro assim mais conhecido, né, das pessoas, é do Stephen Heincken. Esse livro, Imagem, traz uma narrativa muito rica e brinca com percepções e pontos de vista. Aqui, conforme lemos as cenas, basta virar a página para o foco da imagem se afastar e termos uma impressão completamente diferente da imagem anterior. É quase como um zoom de uma câmera se afastando cada vez mais. Esse livro é sensacional e nós vamos trabalhar no nosso encontro síncrono. E agora eu vou partir para o livro Objeto. Entenda o que é e como a forma pode transformar a leitura. De tamanhos, formatos e materiais diferentes, o universo de variedade dos livros é infinito. Prova disso é o livro Objeto, em que as características materiais do objeto deixam de ser transparentes para então ocuparem um espaço de destaque na leitura. Vejam esse livro aqui, ó. Eu já havia falado, né? O livro Sanfonado. Ele não é um livro tradicional, ele é sanfonado, ele se abre. Tatá, de Matsumoto, Frank Matsumoto. Então, é um livro sanfonado. Aqui também é uma outra proposta da Patrícia Auerbach,
os irmãos, ela vai falar dos irmãos que são de tamanhos diferentes. E de acordo com o tamanho de cada irmão, o tamanho da folha, daquela determinada folha que fala, por exemplo, do irmão do meio, é maior que a folha que fala do irmão caçula. Isso é um livro-objeto. Esse outro aqui da Edith Chacon, chamado Salsicha. Vejam aí quantas páginas nós temos, né, dividindo esse livro. É o sanfonado. Vejam como é que a gente pode trabalhar isso na sala de aula. Esse aqui é do Benjamin Lacombe, é um clássico que nem tem mais para vender, né? E é um livro que, quando nós abrimos a página, vocês vejam aqui, ó, por exemplo, isso aqui sai, ele se destaca, essa flor aqui se abre. Então, todas as páginas são assim, chamado livro-objeto. Esse outro aqui, do Alexandre Rampazzo, se eu abrir esta porta agora, ele é guardado dentro de, tipo uma caixinha, nessa aqui, e aí ele vai abrindo, ó, tanto de um lado quanto de outro. Vejam nesse daqui, ó, dessa imagem aqui. A gente tem história de um lado e também tem história dentro. Então, é o livro-objeto. Literatura indígena, maior reconhecimento dos saberes indígenas e da pluralidade de modos de agir e pensar desses povos. Uma produção literária que desmistifica estereótipos e possibilita novos modos de pensar a vida e de produzir conhecimentos. A escrita é concebida como tendo papel central para a memória, tanto para não indígenas quanto para indígenas. O que nós podemos identificar nessas obras? Formas de resistência, textualidades indígenas, linguagem literária vinculada à tradição oral e multimodal. Todos esses pontos podem ser trabalhados com esses nossos escritores que vocês já viram em uma aula anterior, né? Trago só para vocês relembrarem. E aqui nós temos alguns que tematizam essa questão tanto indígena quanto amazônica. Esse livro aqui da Gabriela Romeu e do Camal João vai falar de rios. E o livro ele está em um formato de diário. É um material excelente para ser trabalhado em sala de aula, tá? Esse outro aqui, Espinho de Arraia, do Roger Mello, ele, em cima de um conto indígena, ele constrói uma outra narrativa ambientada na Amazônia. Olha esse livro, é o mesmo anterior. Vejam como ele é por dentro. Ele tem essa parte aqui, ó, menor, e tem essa parte que se abre aqui. Tem o livro Tucumã, da Lúcia Tucuju, é uma escritora indígena, uma maravilhosa contadora de histórias, já participou de vários projetos que nós apresentamos, né, aos professores. E nesse livro Tucumã, ela vai trabalhar pontos específicos da Amazônia, vai falar e vai construir poemas, por exemplo, sobre Tucumã, sobre a Amazônia, sobre rios e etc. Também da Lúcia Tucuju, de Bubuia com Vovó Anica, de Lúcia Tucuju e Greter, que é a Luciana, que é a ilustradora. Aqui a gente vê a ligação que tanto os escritores indígenas pontuam em suas narrativas, a ligação da natureza com o personagem. Eu fiz questão de trazer aqui, por exemplo, vocês vejam que o cabelo, né, da avó se mistura ao rio, se mistura à natureza. Aqui é um exemplo dessa luta dos indígenas, né, de mostrar que natureza não está distante de nós, não está distante do homem, faz parte. Aqui outra obra maravilhosa, foi premiada também, A Boca da Noite, do Cristino Wapchama, e as ilustrações da Graça Lima. É um menino que quer descobrir um segredo, e aí ele passa por situações de medo em relação à boca da noite. Muita gente fala da boca da noite, cuidado com a boca da noite, e ele fica curioso em relação à boca da noite. Nessa ilustração aqui, o que eu quis trazer para vocês? Vejam que
esses desenhos indígenas aqui só tem nessa página, não tem na outra página. Por quê? Porque nós podemos entender da seguinte forma, é que o pajé, o pai, né, do menino, ele já tem um aprendizado, ele já tem uma experiência em relação a toda a cultura indígena. O menino, ele está aprendendo agora. Então, por isso que não tem esses grafismos indígenas. E o tamanho também, né? Tanto do cocar, do pajé, em relação à criança. Isso tudo tem um motivo. Nós também trazemos aqui essa obra, Infância na Aldeia, da Márcia Cambeba, uma escritora indígena que também trabalha essa questão da literatura indígena. Não podia deixar de trazer algumas obras aqui do Daniel Munduruku. Ele tem mais de 60 obras publicadas. Aí eu trouxe Pertencimento, Coisas de Onça, Memórias de Índio, Mundurucando e Cabá Darebu. Ele tem várias outras. Aqui novamente aquela imagem, né, de vários livros da literatura indígena, para a gente ter uma noção da quantidade, da diversidade que tem à nossa disposição. Literatura infantil estrangeira traduzida. Ela estimula o contato com novas culturas, amplia o repertório cultural, desenvolve a criatividade, em muitos casos, introduz novos idiomas, aí vai depender do professor, do mediador, né? Formas de pensar sendo vital para escolas e a formação leitora. Ler histórias de autores internacionais permite que as crianças experimentem outras realidades. Nesse sentido, amplia seu repertório cultural de maneira lúdica e significativa. E aí nós indicamos do Hofer Book O Pato, a Morte e a Tulipa. É uma narrativa que trabalha a questão da morte. Espelho, da Suzy Lee. É uma narrativa que trabalha a questão da aceitação, né? Aceitação de si. Onde Vivem os Monstros, do Maurício Sendak. Esse livro aqui, ele é uma referência mundial em relação à literatura infantil e juvenil. Vou mostrá-lo com detalhes no nosso encontro síncrono. Uma Lagarta Muito Comilona, também é uma literatura estrangeira, né, do Eric Carle. Também é uma narrativa de literatura objeto. Vou mostrar no nosso encontro síncrono. E por último aqui eu trago A Árvore Generosa, do Shel Silverstein. E é uma narrativa que mexe não só com os pequenos, mas com os adultos também. É a relação de uma criança, né, com uma árvore que sempre ajudou e no final a gente tem uma finalização, vamos dizer assim, algo que ninguém poderia pensar que aconteceria, né? No nosso encontro síncrono eu vou falar dessa narrativa. Então são essas as propostas para trabalhar, né, para vocês conhecerem a literatura. Aqui algumas referências de artigos, de textos, de pesquisas. Gente, indico essa pessoa aqui, Diana Navas, essa pesquisadora, todas as suas produções, tá? Aqui também é vídeo, reflexões sobre materialidades do livro para alcançar uma leitura brincante, e também o vídeo 2, que é um mini curso Livros Ilustrados. São todas indicações que vão fortalecer, né, a formação de vocês e que vocês vão ter um acesso assim a uma diversidade enorme de literatura infantil e juvenil contemporânea. É bom nós conhecermos, trabalharmos, né, produzirmos materiais para que a gente possa levar para a sala de aula. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.